Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa nova série Como Interpretar a Bíblia Corretamente. E para começar, neste primeiro episódio, a gente vai mergulhar numa questão que é a base de tudo. Por que ler as Escrituras não é uma coisa tão automática quanto parece? Se em algum momento já surgiu aquela confusão com tantas interpretações diferentes, essa análise aqui foi feita para ajudar a gente a encontrar um caminho mais claro. Vamos lá? Quem nunca viu uma cena assim? Uma pessoa lê um versículo e chega à conclusão A. Aí vem outra, lê o mesmíssimo texto e bate o pé que o significado é B. Pois é, essa confusão que acontece o tempo todo é justamente o ponto de partida da nossa conversa de hoje. E aqui a gente já começa com uma verdade que, olha, pode mudar tudo. Ninguém apenas lê a Bíblia. Todo mundo, sem exceção, interpreta o que lê. A grande questão não é se a gente interpreta, mas como a gente faz isso. Será que é com cuidado, com atenção, buscando o sentido original? Ou será que é de um jeito apressado, meio que forçando as nossas próprias ideias em cima do texto? Olha só o tamanho do desafio que a gente enfrenta. Existe um verdadeiro abismo, uma distância enorme entre o mundo em que o texto bíblico foi escrito e o nosso mundo de hoje. A gente está falando de línguas antigas, de culturas completamente diferentes, de milhares de anos de história que nos separam dos autores originais. Tentar ignorar essa distância toda é, na verdade, o primeiro passo para uma interpretação equivocada. E é exatamente por isso que a interpretação não é uma coisa só para teólogos ou estudiosos. Pense nela como a construção de uma ponte. Ela é a ferramenta essencial que nos permite atravessar essa distância de tempo, de cultura, para a gente poder entender o que Deus realmente comunicou lá no contexto original. Mas a boa notícia, e que notícia ótima, que a gente não está no escuro. Não precisamos inventar um método do zero. As próprias Escrituras nos mostram o caminho, nos dão um modelo de como atravessar essa ponte para alcançar um entendimento que seja claro e, acima de tudo, fiel. O livro de Neemias nos dá um exemplo, perfeito disso. O povo não apenas escutou a leitura da palavra, eles receberam uma explicação do seu sentido. A leitura veio junto com a interpretação. E o resultado? O entendimento. É um processo, um passo a passo bem definido. Então, o que a gente tira daí? Uma fórmula bíblica bem simples em 3 etapas. Primeiro, ler o texto com atenção. Segundo, e este é o passo crucial, explicar o significado. E só então, como consequência desses 2 primeiros, é que se alcança o verdadeiro entendimento. Pular essa segunda etapa é a receita certa para toda a confusão que a gente vê por aí. Ah, mas espera aí, alguém pode pensar, a Bíblia não é clara por si só? Sim, com certeza. A mensagem central da salvação em Cristo é super acessível, é para todo mundo. Mas a clareza dessa mensagem central não quer dizer que todos os detalhes são automáticos. A profundidade da palavra de Deus exige esforço, sabe? É como garimpar um tesouro que vale muito a pena. E o negócio é sério. Os riscos de não levar isso a sério são bem altos. As Escrituras não passam a mão na cabeça nesse ponto. Elas mesmas nos alertam sobre as consequências bem perigosas de distorcer a mensagem de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele não alivia nem um pouco. Ele admite abertamente que existem passagens difíceis de entender e faz um alerta muito forte de que pessoas sem preparo, sem firmeza na fé, acabam distorcendo esses textos para a própria destruição delas. É um aviso que nos chama para uma grande responsabilidade. Mas calma, diante desse perigo, a resposta não é ter medo de abrir a Bíblia. Pelo contrário, é a dedicação. O chamado é para que a gente se torne como artesãos habilidosos, que manejam a palavra de Deus com a precisão, com o cuidado e com o respeito que ela merece. É exatamente essa a ideia que Paulo passa para Timóteo, manejar bem a palavra da verdade. Essa expressão passa uma ideia de cortar reto, de ser preciso, de ser fiel ao texto. Isso é uma parte fundamental da nossa caminhada. E se a gente quer o maior exemplo de todos, o modelo perfeito de como fazer isso, bom, não precisa nem procurar muito longe. O próprio Senhor Jesus nos mostrou como se faz. Ele é o intérprete definitivo das Escrituras. Pensa só na cena de Jesus no caminho de Emaús. Ele não fica só jogando versículos soltos para os discípulos. O texto diz que ele explicou-lhes, ele interpretou as Escrituras, mostrando como a história inteira apontava para ele. Ele conectou todos os pontos e, de repente, a luz se acendeu na mente e no coração deles. Então, bora recapitular os pontos principais que vimos até aqui? Primeiro, leia sempre interpretar, não tem como fugir disso.
Segundo, a gente precisa construir aquela ponte para atravessar a distância de tempo e cultura. Terceiro, o modelo que a própria Bíblia nos dá é claro: leitura somada à explicação é igual a entendimento. E, por fim, essa é uma tarefa que exige seriedade e muito cuidado da nossa parte. E o mais importante de tudo isso é o seguinte: isso não é para deixar ninguém intimidado. A interpretação fiel não é um dom secreto para um grupinho de especialistas, não mesmo. É uma disciplina, uma prática de amor e de reverência à palavra de Deus, que é totalmente acessível e, mais que isso, necessária para todo cristão que quer de verdade ouvir a voz do Senhor. Bom, com essa base bem firme, a gente está pronto para dar o próximo passo. No nosso episódio 2, vamos mergulhar de cabeça na regra de ouro de toda interpretação saudável. O contexto é rei. Espero que estejam conosco. Até lá!